Este ano, o tema que nós temos abordado na nossa comunidade é quem ama, anda junto. Então, a gente sabe que este é um mandamento bíblico, é um fundamento para a igreja cristã. Não existe cristianismo sem congregar, sem andar uns com os outros. Então, esta ideia que muita gente tem desenvolvido e alguns estão levando à prática, de que pode-se viver de forma isolada ou com pouco ou quase nenhum envolvimento nos relacionamentos para que haja crescimento. Isto é um engano, para usar uma palavra bonita e diferente, um engodo de Satanás. Não existe cristianismo onde há individualidade. Todos os cristãos têm como princípio, eu falei um pouquinho sobre isso domingo na nossa comunidade à noite. Eu gosto muito de trabalhar com princípios, modelos. Por exemplo, este modelo de células que nós temos é um modelo bíblico, mas que não é o fundamento, o princípio. O princípio, o fundamento, a base é: ide e fazei discípulos, no plural, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, o princípio, o mandamento, a base, o fundamento é fazer discípulos. O modelo que a gente chama de célula, no nosso caso, na Comunidade da Graça, de G100, Grupo de Comunhão, Edificação e Multiplicação, este modelo, ele é um modelo bíblico, porque Jesus estava sempre nos lares. O apóstolo Paulo sempre se refere a várias igrejas em determinadas cidades que estavam nos lares. Então a gente vê que é um modelo fundamental, um modelo de muita riqueza, mas vamos supor que você não possa fazer reuniões públicas de grupo ou em grupo. Como é que você vai fazer para praticar o princípio? Fazendo discípulos. Mas não existe meio de fazer discípulos senão o de relacionarmos uns com os outros. Então isso é primário. Isso é primário. Repito, não existe cristianismo no individualismo. Não existe cristianismo ficando em casa. Eu fico em casa e acompanho suas lives, eu acompanho as reuniões dominicais, eu acompanho e faço outros estudos teológicos, inclusive estou cursando um seminário por EAD, enfim, eu estou estudando a Bíblia. Tudo isto é maravilhoso. Que bom que nós podemos exercitar, desenvolver, fazer, crescer com todas essas coisas. Mas o princípio bíblico é relacionamento uns aos outros. Não existe cristianismo na individualidade. Não existe edificação que não passe pelo relacionamento uns com os outros. Não existe, meu irmão. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, diz assim: por isso, exortem-se, ou motivem-se, animem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Por isso,
exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Repito, insisto, não existe cristianismo no individualismo. Então, voltando para o princípio, que é fazer discípulos, você precisa, neste caso, de ser e fazer discípulos, relacionar-se com o seu próximo. Eu sei que isto muitas vezes traz desgaste, traz problemas, traz decepções, frustrações, até porque é importante nós nos lembrarmos que ninguém supre completamente, perfeitamente a necessidade de ninguém, não é verdade? Todas as pessoas que criam uma expectativa nos relacionamentos para terem suas necessidades, principalmente emocionais, afetivas, supridas, com certeza elas vão se ver frustradas. Não existe nenhum relacionamento, por melhor que ele seja, que possa suprir todas as nossas necessidades. Não tem jeito, meu irmão, minha irmã. É por isso que o fundamento de Cristo está em amar e servir ao próximo, independente daquilo que iremos receber, daquilo que iremos ter em reciprocidade. Você, partindo deste mandamento de amar ao próximo como Cristo te amou, óbvio, eu não estou aqui ignorando, trazendo demérito, desvalorizando nenhum tipo de sentimento ou de necessidade humana de que nos relacionamentos nós sejamos supridos, nós sejamos atendidos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não adianta você, por causa dos relacionamentos, esperar, criar uma expectativa de que naquele ou naqueles relacionamentos dentro do grupo, dentro da igreja, nós sejamos plenamente supridos. Até porque nós mesmos, nós, você e eu, já não conseguimos satisfazer a nós, a partir do nosso interior. Nós temos muitos conflitos, inquietudes, até por isso precisamos dos outros e colocamos nossa expectativa e colocamos nossa ideia de que ele vai atender. É como você esperar. Não é? Eu entendo a colocação de muitas pessoas que, ao relacionarem-se com os pastores, e aí começa a brincar, você é meu pastor e tal, mas deixa eu falar com você uma coisa, eu vou falar de mim, legal, né? Por mais que a gente tenha uma relação de amor, de afinidade, de provisão e de tudo que a gente queira servir as pessoas, cada um tem que ter a sua função e o seu papel. Óbvio que, como referência para a vida, eu tenho pessoas, homens e mulheres, irmãos, que me trazem o estímulo, o ânimo, o modelo, não é? A referência, e não há mal nenhum nisso. Mas eu não posso, por causa de ter essas pessoas como uma referência para aquilo que eu quero na minha vida, para a minha história, depositar nestas pessoas a minha satisfação, depositar nestas pessoas o suprir das minhas necessidades, carências, inquietudes. Não dá. Em ninguém. Vou repetir. Não acontece com a gente, eu não consigo satisfazer-me por inteiro. Eu não consigo satisfazer o meu cônjuge, que é o próximo, mais próximo, nem meus pais, nem meus filhos e assim por diante. Então, o que Deus quer nos relacionamentos? Ele quer edificação. Veja bem, meu irmão, Deus não quer, olha que importante isso, tá? Que nos relacionamentos cristãos nós sejamos supridos das nossas necessidades e completos. Não, Deus quer edificação, e esta edificação, ela passa por momentos, por circunstâncias, muitas vezes dolorosas, porque a dor também nos faz crescer, a decepção,
a frustração, o sofrimento que muitas vezes da traição, do abandono, da rejeição, tudo isso pode acontecer no grupo, nos relacionamentos, meu irmão e minha irmã. Mas isso não pode nos impedir de continuar vivendo o que Deus mandou, o que Deus estabeleceu na sua palavra. E nós lemos em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que nós devemos motivar, estimular uns aos outros, para que edifiquemos uns aos outros. Então, não adianta você querer ser edificado por uma mensagem de live, de pregação, tudo isso, digo, repito, chega a ser cansativo, é importante, tem o seu lugar, tem, mas crescimento moral, tratamento no caráter, você e eu só teremos quando nos relacionarmos com outros iguais a nós, com certeza, com limites, com limitações, com diferenças, com divergências, que pensam diferente da gente, mas que vão falar a verdade conosco, porque se tem uma coisa que machuca, é ouvir a verdade. Eu sei que devemos falar a verdade em amor, mas mesmo ouvindo em amor, muitas vezes aquilo machuca, gente. Mas essa ferida, diz a Bíblia, é a ferida que cura. Olha que interessante. Por que é uma ferida que cura? Porque você e eu, quando nos sentimos ofendidos, magoados, ressentidos, entristecidos com uma palavra que é a verdade e que vai na nossa ferida, é por isso que a ferida da palavra verdadeira, dita em amor, cura a ferida do nosso caráter, da nossa alma. Daí a importância de você relacionar-se, daí a importância de você não andar só, daí a importância de você congregar, daí a importância de você ter amigos, de você ter um confidente, de você ter alguém em quem você confia espiritualmente. Por vezes, eu sei que as pessoas ao virem conversar comigo se sentem frustradas, principalmente quando não ouvem aquilo que gostariam de ouvir. Eu, por exemplo, sou a favor sempre da verdade. Então, quando uma pessoa às vezes me procura e fala, olha, caí em pecado, traí meu marido, traí minha esposa, enfim, traí meu sócio, enganei alguém, o que é que você acha que eu devo fazer? Confessar. Pedir perdão. Arrepender-se. Voltar de onde você caiu. Assumir o dano. É o princípio bíblico. Eu sei que aí é vergonha, é dor, é prejuízo, muitas vezes é o rompimento de uma relação, mas a Bíblia nos diz que nós não devemos andar em trevas, e a mentira e o pecado são trevas, e o pecado gera morte. A mentira tem como pai, como produtor, o diabo. Ele foi mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Então, às vezes as pessoas vêm e querem ser atendidas, querem ser acompanhadas. Eu digo, ok. Aí eu estabeleço critérios materiais, oriento. A pessoa não quer seguir aqueles materiais, entende que aquilo ali não é o momento, que não deve. Eu respeito, mas eu também me posiciono. Eu conduzo desta maneira, é assim que eu entendo que deve ser. A pessoa fica frustrada. A pessoa me liga, quer ser atendida naquele momento, naquela hora, naquele dia, e eu não posso. A pessoa fica frustrada. Enfim, você e eu vamos e seremos frustrados nos relacionamentos. Vamos frustrar, seremos frustrados, não tem jeito. Vamos decepcionar e seremos decepcionados. Não tem jeito, faz parte da vida, faz parte do ser humano. Porém, isso não tira de nós
de forma alguma, a motivação. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:11, exortem-se, motivem-se, animem-se a relacionar-se, a congregar, a edificar uns aos outros. Vai lá, motiva seu irmão e diga: olha, está difícil, está pesado, poderia ser uma situação menos constrangedora, menos exposição, poderíamos passar por uma vergonha menor, talvez sim, mas deixa eu lhe dar uma notícia: quando você confessa o seu pecado e o abandona, aí, neste exato momento, quem assume é Deus. Aí, se as pessoas quiserem te julgar, te condenar, te rejeitar, te culpar, te prejudicar, te abandonar, aí é com Ele. A minha parte é: pequei, me arrependo. Primeira coisa, arrependimento. Não remorso, viu, gente? Diferença de arrependimento para remorso é que arrependimento te faz mudar. Remorso só te faz ficar corroendo-se por dentro por causa do sofrimento que você causou ao outro, mas depois você volta a fazer. Então, arrependimento. Arrependimento é acompanhado de metanoia, de mudança de direção, de mudança de mente, de mudança de atitude. Arrependimento, mudança, decisão de mudança. Confissão, preciso confessar o meu pecado. Abandonar o pecado, mudar de direção, isso é arrependimento, isso é conversão, isso é metanoia, isso é mudança mesmo. E por fim, viver uma nova vida à luz das Escrituras Sagradas. O mandamento para você e para mim, uns aos outros, é: animem-se, exortem-se, motivem-se a edificarem uns aos outros. Disse e repito: não existe cristianismo na individualidade, não existe cristianismo no isolamento, não existe cristianismo por meio das comunicações digitais, pelas redes. Isto tudo pode ser bom, tem o seu lugar. Muita gente que está aqui na live é de fora, de outros lugares, não congrega, não mora, em Valadares, mas para aqueles que moram em Valadares, se você é um cristão, mesmo que você não congregue na comunidade da graça conosco, congregue em outro corpo, em outro ajuntamento, não deixe de congregar. E lembre-se, a congregação não é a reunião dominical. A congregação é o relacionamento para edificação mútua. Vou repetir para você: congregar não é estar no prédio na reunião dominical. Aquilo ali é o ajuntamento, a congregação dos santos. Aquilo ali é maravilhoso, é bíblico e deve acontecer. Mas o edificar, a edificação, o ser e fazer discípulos só se dá nos relacionamentos. Portanto, se você ainda não faz parte de um grupo menor, se você ainda não é alguém que está sendo discipulado ou fazendo discípulos, se você é discipulado, você deve fazer outros discípulos, procure um grupo, procure uma igreja, procure uma congregação, não importa, não ande só. E lembre-se, quando você for confiar sua vida a alguém, duas coisas são muito importantes. A primeira delas é entender que são pessoas limitadas, finitas, humanas, como eu já disse exaustivamente aqui, não vou repetir. A segunda coisa que você tem que estar disposto a conceber a ideia de que é uma prestação de contas espiritual. Ninguém precisa ficar falando das suas intimidades, da sua vida, a não ser que queira, mas é uma questão de cobertura espiritual. Orar uns pelos outros, motivar, ouvir, interceder, clamar, e aí a gente vai edificando uns aos outros. Nas próximas semanas, se Deus permitir, a gente vai compartilhar algumas coisas com vocês, uma vez que o tema do nosso ano é: quem ama, anda junto. Jesus chamou para si
os seus discípulos, andava com ele, viveu com eles. E é assim que a gente quer desenvolver. A gente quer se relacionar, a gente quer andar junto, comer junto, bater papo, estar juntos, na medida do possível, na medida daquilo que nós podemos fazer. Sempre, 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 lembre-se, começa em casa. Começa em casa, no lar, com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, e a partir daí vai expandindo à medida que Deus vai nos dando oportunidade, graça e condições. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, te dê muita paz nesta quarta-feira, que você tenha uma quarta abençoadíssima, e eu espero você até sexta-feira, né? Nossas lives agora estão acontecendo segunda, quarta e sexta. Então, sexta-feira, eu espero você aqui, se Deus quiser.